eu esqueci de gravar, mas agora eu estou começando a gravar. É, não, gente, é incrível, né. Começou a reunião, o que que caiu? Caiu a minha internet. Eu falo assim: "Pô, já fazem meses que eu faço webinar, nunca caiu a internet, dessa vez baixou tudo", assim. Eu falo assim: "Tinha de ser da minha". Mas então, o que eu quero estar mostrando para vocês é exatamente isso, gente. Eu vou falar muito dos processos que eu utilizo na minha empresa, mas eu quero que vocês entendam que elas são completamente adaptáveis para as empresas de vocês. Eu quero que vocês tentem enxergar esses processos como ferramentas de produtividade que vocês podem estar utilizando na empresa de vocês para treinar, para orientar e para, digamos assim, levar toda a sua equipe na mesma direção. Acho que essa que é a parte mais importante, se eu puder estar falando, como é que você fala? Resumindo tudo isso aqui, é trabalho em equipe. Tá bem? Ótimo. Então tá bom, deixa eu só começar a compartilhar a tela. Só para avisar, gente, eu vou compartilhar a tela em determinados momentos, mas a minha ideia hoje é parar o compartilhamento várias vezes para a gente poder estar eventualmente estar batendo um papo, tá? Então, por que que eu estava falando do bate-papo? Podem colocar as informações, dúvidas no bate-papo. Se eu não conseguir acompanhar aqui no meu celular, a Iris está encarregada de analisar, verificando o bate-papo, mas eu vou tentando respondendo ou trocando ideias de acordo com o que for possível, tá bem? Mas a ideia é exatamente isso. Como acho que hoje é um tema muito mais, digamos assim, participativo, eu vou tentar utilizar o mínimo possível a parte de slides, tá bem? Vamos lá. Então, acho que o primeiro ponto que é fundamental para todo mundo entender é o seguinte: o que te levou até aqui não vai te levar além. Eu estava vendo até como é que fala, quem foi que escreveu isso aqui, e na verdade eu até fiquei meio confuso, por isso que eu resolvi não colocar o autor. Mas talvez a parte mais importante é o seguinte: na verdade, o que te trouxe aqui, o que te levou até aqui, não só não vai te levar além, como provavelmente ele não é nem suficiente para te manter no mesmo lugar. Tá? É, é, e eu coloco isso aqui porque, na verdade, esse é um ponto que eu bato muito com a minha equipe. Eu falo muito para eles o seguinte, gente: olha, para ser bem honesto, o mercado mudou, não é mais o mesmo de 5 anos atrás, não é o mesmo de 3 anos atrás, não é o mesmo de 2 anos atrás. É um mercado completamente diferente. Se a gente tentar fazer as coisas do mesmo jeito que a gente fazia há 5 anos, se a gente tentar trabalhar da mesma maneira que a gente trabalhava há 3, 2, 3 anos, eh, quer saber quais vão ser os resultados? Provavelmente menores do que a gente teve naquela época. Tá? Não porque o mercado, digamos assim, é simplesmente um mercado diferente. Tá? Eu tenho isso aí muito claro, porque até porque eu me sinto muito bem, na verdade, buscando coisas novas, eu me sinto muito bem, buscando informações diferentes, eu gosto de fazer esse tipo de, análise ou diversificar a estratégia, porque, eu sinto que o mercado fica um pouco mais dinâmico, e eu espero que vocês consigam estar vendo, isso aí também, tá bom? Então vamos lá. Processos de vendas. Eu falei para vocês que são basicamente 3 grandes erros que eu vejo os nossos clientes cometendo. Ah, aliás, um ponto importante, o que que é ver a gente vê clientes cometendo erros? Hã, nós contactamos dezenas de clientes por dia, vamos lá. E a pergunta principal que eu sempre falo para o meu pessoal é a seguinte: onde que está o problema e como é que a gente consegue estar ajudando as pessoas a resolverem. E é muito engraçado porque
via de regra, o que eu falo para o pessoal que a gente encontra nos nossos clientes é um problema de script. Eu acabei de falar para vocês sobre script de vendas, que eu gastei o final de semana inteiro reescrevendo um script de venda, mas quer saber de uma coisa? É exatamente isso que eu vejo acontecendo de problemas dos nossos clientes. Onde que estão os problemas? O primeiro é exatamente essa palavra aí que está na tela, processo. O que que é um processo? Né? Aliás, por que seguir um processo? Um processo é mais ou menos como se você falar o seguinte: eu quero um bolo de chocolate. O que que você faz quando você tem um bolo de chocolate? Você quer fazer um bolo de chocolate? A primeira coisa que você faz é buscar uma receita, não é? Não é isso? Você vai buscar uma receita, ver se você tem todos os ingredientes, daí você pega, verifica um pouquinho mais a fundo a receita, vê se verifica quais são as ferramentas que você vai utilizar, seja fogão, seja forno, se você vê se tem gás, obviamente, eletricidade, batedeira. A hora que você está mais ou menos pronto, você começa a fazer o seu bolo de chocolate. Só que uma coisa interessante, mesmo que você tenha tudo em cima da mesa, você sabe que não basta ter todos os ingredientes, você não basta ter o seu fogão, as ferramentas necessárias, você precisa seguir uma ordem, você precisa seguir uma lógica, não é? Isso são os processos. E uma coisa que vocês têm de entender com relação ao processo é o seguinte: quando você começa a improvisar, quando você começa a mudar a ordem dos fatores, aliás, esse aqui é da ordem era da época de matemática, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Esse caso altera sim. Quando você começa digamos assim, se sentir muito confortável, né? Fala assim, eu já sei muito bem o que tem que fazer, agora deixa eu dar uma mexidinha. Algumas vezes dá certo, algumas vezes dá errado. E é isso mais ou menos que eu vejo na maior parte dos meus clientes, esse tipo de mudança acontecendo. Primeiro, por quê? Porque não tem um processo definido. Por exemplo, quando eu falo para vocês que eu gastei 3 dias reescrevendo um script de vendas, tá? Acho que são 23 páginas. Não estou brincando. Ah, eh, e isso é uma parte do nosso curso. Vocês têm um script de vendas? Qual a porcentagem de vocês que tem um script de vendas? Sabe por que que isso aqui é importante, gente? Por um simples motivo. Um script de vendas, na verdade, ele te dá ferramentas para você conseguir fazer coisas que você não faria de jeito normal, ou de maneira mais organizada. Então, por exemplo, dentro do processo que eu vou estar passando para vocês, isso aqui eu vou colocar de uma maneira simplificada, e eu devo estar mandando regularmente informações para vocês sobre isso, mas eu reescrevi dessa maneira aqui. Primeiro passo de um processo de venda é definição de público-alvo. Tá? Segundo, definição de produto, base serviço. Terceiro, definição de preço. Quarto, estratégias de atração. E último passo. Aí a gente vai falar sobre vendas. Tá? Hoje não é o caso, que a gente vai especificamente, nós vamos diretamente para vendas na medida do possível, mas o processo é ligeiramente diferente. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, o que eu quero que vocês comecem a entender, tá? Depois eu passo isso aqui de maneira um pouquinho mais organizada para vocês, é que vocês precisam criar um processo, um procedimento. Se esse procedimento não tiver mais ou menos organizado, vocês cada vez vão fazer de uma coisa de uma maneira diferente. E sabe o que acontece quando você improvisa muito, você inventa muito? Você tem resultados inconstantes. E sabe o que acontece quando você tem resultados inconstantes? Você não sabe onde está o problema. Tá? Quando você começa a seguir o passo a passo, certos procedimentos, de maneira organizada, você começa a perceber onde está o problema. Você começa a perceber que em determinado passo, determinada etapa, sempre tem um questionamento a mais, sempre tem uma briguinha a mais. E é isso que eu quero que vocês comecem a entender. A hora que vocês começarem a dividir esse processo, vocês vão tornar o processo de vendas mais eficiente. Tá? Então, sim, são N passos,
entre de público-alvo, eu falo quem são público-alvo, mas as suas maiores dificuldades, onde eles buscam informações, como é que eles buscam informações, como é que você precisa fazer para se tornar a solução. Mas, honestamente, é muita coisa para a gente estar falando simplesmente numa aula de 1 hora. Mas vamos focar em processo. O que quer dizer o processo? O processo nada mais é isso aqui. Esse aqui é um gráfico interessante. A gente tem trabalhado, tem começado a trabalhar bastante com marketing digital, eh, até um ponto importante. Eu trabalho bastante com marketing digital, mas o que eu garanto para vocês é que marketing digital, na verdade, para a gente é um complemento da nossa estratégia, tá? Ele não é a parte principal da nossa estratégia de aquisição de novos clientes, fidelização. Ele é uma estratégia para a gente atrair gente que, na verdade, não conhece nosso produto, não conhece nosso serviço. A nossa estratégia com marketing digital, na verdade, é aumentar a quantidade de gente que conhece a nossa empresa. Tá? Qual que é a porcentagem da nossa empresa que cresce por esse tipo de abordagem? Provavelmente menos de 10%. Tá? Mas é interessante a maneira como eles organizam, porque a gente começa a falar muito num negócio chamado funil. O que é um funil? Funil é aquele negócio que é maior em cima e pequenininho embaixo. E é assim que mais ou menos a gente começa a trabalhar com os nossos clientes. A gente começa a perceber que a gente tende a atrair uma quantidade maior, que depois a gente vai filtrando, até chegar no cliente que vai fechar mesmo com a nossa empresa. Tá? E dentro desse funil existem processos. O que é importante vocês entenderem é que cada fase tem um porquê de existir. Cada fase ela tem uma ordem de você estar colocando. Por quê? Porque se você inverte essa posição, você acaba, na verdade, como é que fala? Confundindo a lógica do seu consumidor. Tá? Dentro de cada fase existe um objetivo que você quer atingir ao final de cada fase. Por isso que eu falei para vocês, quando você começa a trabalhar com processos, você começa a perceber onde estão os erros. Organiza as informações, ou seja, você começa a passar as informações de maneira gradual, de uma linha que é um pouco mais genérica até uma que seja extremamente específica, te prepara para responder eventuais objeções, te prepara para você, na verdade, responder as perguntas dos seus clientes. Tá? E último, e talvez a coisa mais importante, foco no fechamento. O que é foco no fechamento? Qual que é a etapa mais importante do processo de venda, gente? Fechamento. Porque se você não fechar, tudo que você fez ali na frente, ela não serviu. Então, assim, tudo que a gente for falar, ela tem um objetivo de facilitar com que você feche o seu tratamento com o seu cliente, os contratos com o seu cliente. Entendendo isso aqui vai ficar bem mais simples para vocês trabalharem dentro do seu dia a dia. E qual que é mesmo a vantagem? Primeira vantagem de um processo, ele é ensinável. Tá? Ensinável? Para quem que eu vou ensinar isso, Carlos? Quantos de vocês já chegaram para mim e falaram o seguinte, mas Carlos, a única pessoa que toma conta de vendas na minha empresa sou eu. É sério, não tem mais ninguém? Não. Ninguém tem capacidade. É sério mesmo? Ninguém tem capacidade? Não. Você já treinou, né? Não, 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 não. Eu sei que não tem capacidade e eu acabo não treinando, porque não adianta nada ficar treinando, mas espera aí um pouquinho. Se você nunca treinou, se você nunca deu a chance dessa pessoa estar crescendo, ou pelo menos desenvolvendo essa habilidade, como é que você sabe que essa pessoa não tem condições? E dentro de um processo, essa que é mais ou menos a ideia. Quando você pensa em treinar uma pessoa para vendas, se você não tem um processo, como é que você fala, meu Deus do céu, como é que eu treino alguém para vendas? Ó, eu vou te dar uma tarefa muito importante, que é vender para os nossos clientes. Tudo bem? Tudo bem. Olha, a ideia é o seguinte: nunca dê desconto, tente
pegar em menor quantidade de parcelas possível, tá? Pega os cheques antes do cara ir embora, tá? E não deixa o cara sair se ele não fechar. Fechou? Entendeu? Tem algum problema? Não. Cara, não tem como se seguir essas instruções. É simplesmente impossível você seguir essas instruções. Não tem uma lógica, tá? E quando a gente fala de processo, é exatamente isso. Eu quero que vocês entendam o processo, porque é o seguinte: na hora que vocês entenderem um processo, vocês conseguem ensinar. Quando você consegue ensinar para uma, você consegue ensinar para duas. Esse é o conceito de escalável. O que é escalável? Quer dizer o seguinte: você pode treinar, a hora que você treina uma, você treina duas. Quando você treina duas, você treina três. Carlos, eu tenho uma menina dentro do meu consultório, eu tenho uma na recepção. Então você tem duas pessoas de venda. Como que eu tenho duas pessoas de venda, Carlos? É aquilo que eu falo para vocês, gente. Vira e mexe. Qual que é uma das perguntas que eu mais faço quando vocês estavam lá nos nossos eventos de sexta-feira, sábado? Ou quinta-feira? O que que essa equipe está fazendo, não é? E eu sempre falar para vocês, tirando o WhatsApp, tirando o Facebook, tirando o Instagram e jogo da velha, me fala o que ela está fazendo. Porque se ela não estiver fazendo nada para vocês, honestamente, vocês estão perdendo dinheiro, perdendo tempo e deixando muitas vezes de fazer com que uma pessoa, ou dar condição de uma pessoa estar crescendo. Esse é o grande objetivo aqui. Faz sentido? Quando você estabelece passos, você começa a ter capacidade de medir. O que quer dizer medir? Você começa, de novo, as perguntas que eu falo. Por exemplo, gente, quantas pessoas passaram pelo consultório de vocês esse ano? Quantas fecharam? Quantas não fecharam? Quantas foram indicadas por algum outro profissional? Quantas foram indicadas por algum outro cliente do seu consultório? Né? Quem indicou que fechou mais? Quem não? Quem indicou que fechou menos? Uma vez eu lembro, eu já contei essa história, que a gente estava fazendo consultoria, estava prestando consultoria num consultório para uma colega nossa, uma cliente nossa, e a gente percebeu o seguinte: a pessoa que menos indicava para ela era a própria sócia. Por quê? Não me perguntem, mas, obviamente, depois disso teve uma conversa. Isso é importante para vocês entenderem, porque se você não consegue medir, se você não consegue avaliar, você começa a tirar para todo quanto é lado. E a mesma coisa, é aquilo que eu falei um pouquinho antes com relação a marketing. Qual a porcentagem dos seus clientes hoje vem com marketing, ou marketing digital, ou o investimento em mídias? Ah, porque daí você começa a determinar o grau de prioridade, mas vamos lá. No final das contas, ele é previsível, porque você começa a perceber, olha, é o que eu falo para o meu pessoal. Ó, um exemplo que eu acho que é importante vocês saberem. Existe uma regra que fala mais ou menos o seguinte: um vendedor ele tem 7 nãos para um sim, tá? 7 nãos. No meu escritório, eu falo para eles, gente, vocês precisam de 3 vezes mais negociações para atingir o objetivo. Vamos dizer que se vocês querem atingir o objetivo de 100, vocês precisam ter 300 em negociação. É essa a regra, é essa a proporção. Tá? E essa proporção não é chute, é uma análise que a gente faz em cima dos nossos números e começa a perceber. A gente consegue fechar tranquilamente 1/3 das nossas negociações. Tá? É interessante? Claro que isso é interessante. Porque você começa a prever onde que estão os gargalos. Faz sentido? Então vamos lá. Ah, puxa vida, esqueci de tirar a parte do público. Todo mundo entendeu essa parte aí do processo, né? Deixa eu ver, cara. Tá. Deixa eu trabalhar um pouquinho com o público, que de repente isso aqui acho que pode ser um pouquinho importante. Não era bem o objetivo da aula hoje, mas vamos lá. Gente, uma coisa que eu percebi há um tempo atrás também é o seguinte: uma das maiores razões do pessoal não ter uma dinâmica na parte de estratégia de vendas é porque não tem uma lógica, não tem uma coerência.
Quando vocês forem trabalhar com venda, a primeira coisa, que vocês precisam entender é definição de público. O que é definição de público? São as pessoas que vocês querem estar atendendo. Então, assim, uma maneira simples de falar isso aqui é chegar e pensar o seguinte: ok, então já entendi, Carlos, eu quero atender o público classe A. Tudo bem. O que o público classe A quer? Você está disposto a oferecer isso para o seu público classe A mais, por exemplo? Porque é muito bonito falar isso aí da boca para fora, mas muitas vezes não é bem isso aí que acontece. Eu lembro um cliente nosso de Brasília. Isso é uma história também de 15 anos atrás. Ele batia no peito e falava assim, Carlos, 15 anos atrás, tá? Ele batia no peito e falava assim, eu cobro 15 mil reais dos meus clientes. É sério, sério. É só classe AAA. Ah, que legal. Então eles chegam no meu consultório, eles são recepcionados com uma taça de champanhe e a recepção ela é linda, maravilhosa. Eu falo assim, tá, mas escuta, João, né? A, a, e isso eu não sei, mas pelos seus números eu estou achando que não está cobrindo os seus custos. Não, 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 Carlos, não se preocupe. Eu sei que o custo é alto, o investimento é alto, mas a receita ela compensa. Tornando uma história mais curta, depois de alguns anos, o que a gente descobriu foi que ele abandonou esse consultório de altíssima categoria e estava se dedicando a uma clínica popular. Já se perdeu. Tá? Por que eu falo isso aqui para vocês? Porque eu vou ser bem honesto. O melhor público não é o público A mais, não. O melhor público é um pouquinho, é um cara um pouquinho mais consciente em termos de valores, em termos de qualidade e benefícios do que vocês podem estar colocando. Então, desculpe, isso aqui é uma boa. Quem tenta agradar a todos acaba não agradando ninguém. Se vocês não tiverem um certo foco com relação ao público, vocês acabam atirando para tudo quanto é lado. E esse é um dos maiores problemas que eu vejo também na parte de marketing. Ah, Vou tornar um negócio simples, vai. Aquela lá era uma lista das 8 maiores empresas do mundo. E sendo a Apple número 1, ou de maior valor de mercado, tá? Marcas, desculpe. Samsung é número 8. Mas é interessante quando você começa a perceber que a Samsung vende muito mais do que a celulares, do que a própria Apple. Mas o que é interessante disso tudo, gente, é o seguinte: qual que é a diferença entre a Samsung e a Apple? Só para vocês terem uma ideia, nesse gráfico, aquela curva ali em cima é a lucratividade da Apple. A Samsung é azulzinha ali embaixo. Tá? Por que eu falo isso? Muito isso aí. Vai ser difícil de ver, eu sei. Mas é o seguinte, qual que é a diferença, a maior diferença entre Samsung e Apple? A Apple tem produtos extremamente focados. Ela tem um nicho de mercado que ela não abre mão. A Samsung, ela vende mais celulares? Sim. Mas como é que ela vende mais celulares? Ela tem produtos para classe A, B, C e D. Ela não tem um nicho definido. Tá? E ela tem um portfólio, na verdade, de produtos gigantesco. E isso é interessante, porque na minha visão, Carlos Mickey, a maior diferença que eu vejo entre uma Apple e uma Samsung é exatamente o foco em conseguir entregar para o seu cliente, para o seu nicho de mercado, a melhor solução que ele precisa. Né? E é mais ou menos isso que eu estou esperando que vocês comecem a perceber. Então, por exemplo, quando eu estava criando um público fictício, o que é um público fictício? Eu comecei a criar um público que mais ou menos conseguisse traduzir o que a maior parte de vocês deve estar buscando. E meu raciocínio foi mais ou menos público com um bom grau de informação, ou seja, um cara informado, exigente,
e que quer o melhor tratamento possível. Ele aprecia um bom atendimento, está disposto a investir um pouco a mais pelo que considera a melhor opção, porém ele valoriza muito o seu dinheiro. Ele não gasta à toa. Geralmente ele não vai gastar mais simplesmente pelo status, ele precisa de uma boa justificativa. Não quer dizer que nunca, mas você precisa justificar isso de uma maneira coerente. Trabalha muito durante a semana ou final de semana, tem gente que tem negócio, e o tempo é um ativo escasso e muito valorizado. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Eu- Isso era uma pergunta ou alguma coisa? Não. Tá. Por que que esse tipo de visão é importante? Porque você começa, na verdade, é um negócio chamado engenharia reversa. Você começa a definir o seu produto para que ele possa estar, na verdade, satisfazendo esse público. Então, por exemplo, você sabe que você precisa oferecer as melhores, mais modernas opções. Você sabe que você precisa ter um protocolo de atendimento. Esse é um cara que sua recepcionista for meio grossa ou meio mal educada ou meio ignorante, o cara vai ficar putíssimo, tá? Você precisa entender o valor de mercado e você precisa entender como é que você se posiciona com relação a esse valor de mercado. Você precisa ter opções de negociações flexíveis, de parcelamento flexíveis, que facilitem a vida. O cara não se incomoda de pagar juros, mas se você falar o seguinte, é isso ou nada, ele vai ficar muito incomodado, tá? E opções de tratamento que sejam compatíveis com o que ele quer, principalmente com a agenda tribulada. Obviamente, eu vejo, e eu até construí essa planilha, muito em cima do que a gente vai oferecer como demo. Mas, se você for analisar, ela tem uma coerência enorme com o que vocês têm dentro do dia a dia do seu consultório. Tá? Faz sentido? Ótimo. E onde que ele busca informações? Como é que ele chega até você? Essa que talvez seja a parte mais importante. Porque é o seguinte, via de regra, esse cara vem por indicação ou por internet? Pelo que a gente fala, 90% vem por indicação. Mas tudo bem, alguns vêm por internet através de certos amigos influenciadores. Tá? Como? Como que ele busca esse tipo de informação? Ele liga ou WhatsApp, não é? Opa. Deixa. Eu vou desativar o som, tá, gente? Porque... Tá. Meu som tá ativo ainda, né? Tá. Desculpe, gente. Às vezes o pessoal ativa o microfone e a gente se perde. Mas o que é comum? Todos eles buscam, quando eles vão buscar digamos assim, uma indicação, uma experiência anterior ou um depoimento. Por que isso aqui é importante para vocês? Para que vocês comecem a entender a importância quando a gente liga para vocês e fala o seguinte, cara, você está colhendo depoimento? Você está tirando foto? Você está mostrando para o seu cliente? Você está produzindo algum material para que ele possa compartilhar? Você está produzindo um material que ele possa compartilhar para o WhatsApp? Por que o WhatsApp, cara? Porque uma vez nós falamos isso aí para uma menina e ela falou o seguinte, eu não lembro o nome dela, mas falou assim, não, Carlos, eu tenho uma apresentação de PowerPoint perfeita. Ah, que legal. Manda aí. Não carregava. No final tinha 23 megabytes a apresentação de PowerPoint. Quer saber a porcentagem de gente que vai compartilhar uma apresentação de 23 megabytes? Muito pequena. Tá? Então, assim, a hora que você começa a entender quais são as ferramentas que você tem para poder estar, digamos assim,
aumentando o grau de indicações que você pode ter, você começa a trabalhar de maneira mais eficiente. Então, às vezes, entender que você não precisa ter uma apresentação de 23 megas, mas se você tiver uma foto de alguns KB que tem o seu nome, tem o seu telefone, tenha um antes e depois, um antes de 3 meses, um ano e 4 meses, e que essa foto possa ser compartilhada pelo seu cliente que ficou, está muito satisfeito pelo seu tratamento, é a maior fonte de indicações que vocês podem ter, tá? Então vamos lá. Era o segundo ponto, definição de preço. Gente, sem brincadeira, 8 de cada 10 chamadas, o que a gente percebe é que o pessoal ainda está se perdendo no preço. Preço não é alguma coisa assim, digamos assim, para ser, como é que você fala? Eh, escolhida em cima de algum tipo de informação. Não, tem uma lógica em cima dessa escolha de preço, tá? E eu vou voltar a falar nas mesmas coisas. Quantos de vocês já não me ouviram falando isso? Gente, para 2 produtos similares, o de maior valor terá sempre uma conotação de maior tecnologia. Quantas vezes? Segunda regra, existe um limite psicológico de até 30% para um valor ser considerado aceitável. Quer dizer o seguinte, o consumidor está disposto a pagar até 30% a mais pelo produto que ele considera o ideal para ele, ou o certo para ele. Então vamos lá, vamos numa historinha. Há uns anos atrás, até coincidentemente, eu lembro dessa história como se fosse hoje, porque eu achei eles colocaram em prática o que essas 2 regras falam. Eles fizeram um experimento. Eles colocaram, por exemplo, 2 barraquinhas em 2 lados de uma quadra, um quarteirão. Primeiro experimento, eles colocaram uma régua. Como é que eles fizeram isso? Eles colocaram essa régua nesse canto a R$ 5, no outro canto a R$ 10. E daí o que eles começaram a perceber? O cara que vinha aqui, via a régua por R$ 5, ou seja, ele precisava da régua. Chegava na outra barraquinha, via a mesma régua por R$ 10, sabe o que esse cara fazia? Ele voltava para comprar a régua de R$ 5. Interessante? Interessante. Daí eles falaram o seguinte: vamos fazer um segundo experimento. Esse experimento nós vamos fazer com uma blusinha. Nessa primeira loja, a R$ 94, na segunda loja, a R$ 99. Adivinha o que acontecia? O cara passava pela 94, chegava de 99, ele comprava aqui, a de 99. A maior parte do pessoal comprava a blusinha mais cara. Daí a conversa foi exatamente essa. Me explica. Por que você voltou na primeira barraca, em algumas entrevistas que eles fizeram, falou assim, por que você voltou na barraca para comprar a régua que era mais barata ali? Cara, era o dobro do preço. Não era 5, era 10. R$ 10. Você acredita nisso? Entrevistaram o segundo grupo. Eu percebi que se você viu a primeira blusinha lá, R$ 94, 99, você comprou aqui de 99. Me fala por que você optou por comprar aqui e não voltar até a outra barraquinha. Cara, são R$ 5, né? Eu ia ter de voltar até o outro lado do quarteirão, pegar trânsito, sei lá o quê. Andar um quarteirão inteiro para tentar comprar a mesma blusinha. Vai que não tinha até. Então era mais simples. E um monte de desculpa depois para justificar que R$ 5 eram irrelevantes. E qual que é a conclusão que vocês chegam nisso aí? O problema estava nos R$ 5? Não, o problema não está nos R$ 5. O problema está na percepção. Percepção e psicologia, gente. É a mesma coisa quando você fica pé da vida de pagar R$ 10 numa Coca-Cola. Não é que você não pode
pagar R$ 10 numa Coca-Cola. Você simplesmente fica muito bravo que você fala assim: "Cara, é caro pra caramba essa Coca-Cola", tá. Por que que isso é importante para vocês entenderem? Porque é exatamente aí que vocês começam a pecar, tá. Acho que a maior parte do grupo aqui já conhece mais ou menos essa ideia, mas é importante que vocês entendam, porque lembra que eu falo para vocês, o meu pessoal liga para vocês e faz o cálculo junto com vocês. E é muito comum eu enxergar diferenças entre o convencional e o Damon acima de 50%. Às vezes, a diferença está na entrada, às vezes a diferença está no parcelamento. O meu pessoal dá muitas dicas nessas conversas que, quando vocês começam a fazer pequenos ajustes, teve gente que já quase duplicou a quantidade de fechamentos. Tá? Essa que duplicou, eu lembro como é que foi, ela cobrava acho que 4.000 de entrada e depois dividiu o resto em algumas parcelas. No que ela pegou, diminuiu, acho que para 2.000, 1.500, e não é que ela não usou os 4.000, ela pegou a diferença desses 2.500 e dividiu nas parcelas que sobravam. E ela estendeu um pouquinho o prazo de parcelamento. A hora que você fazia o cálculo geral, o que que você percebia? Que o valor não mudava. Essa pequena mudança conseguiu quase que dobrar a quantidade de fechamentos. E é interessante também, né? Porque quando a gente perguntou para ela, por que que me explica direitinho? Por que que você cobrava esse valor na entrada? Ah, é que se o cliente quer um produto diferenciado, ele tem de saber que ele vai gastar mais. Falei, mas isso me parece às vezes como um castigo. E não é, a ideia, gente, não é um castigo. A ideia é que vocês fechem a maior quantidade possível de tratamentos para que a sua lucratividade, ela aumente no geral. O objetivo de vocês não é, como é que se fala? Ganhar dinheiro em um cliente. É fazer com que vários clientes entrem dentro do seu consultório, da sua empresa, e façam isso da maneira mais lucrativa possível para vocês. Faz sentido? Então, assim, vamos lá. Ah, para quem não conhece essa tabela, eu mando ela depois por PDF para vocês, tá bem? Cobra cobra o pessoal, seu representante, porque isso aqui já está em PDF. Ah, basicamente, a melhor maneira que você entender como se calcula um preço é você entender quando você cobra hoje no convencional. Então, por exemplo, dentro dessa tabela, eu fiz um exemplo aqui na coluna esquerda. Se eu faço uma entrada, se eu cobro uma entrada aliás, se eu cobro um tratamento em 3 anos, R$ 150 por mês, basicamente 36 vezes 150, 5.400, não é? Matemática, pura matemática. 36 vezes 105, 150, 5.400, tá? E daí eu coloquei um Damon com mais 16%. O que é mais 16%? Lembra que eu falei que existe um limite psicológico de 30%? 30% é o limite da segurança. A partir de 30% você começa a perder muito. 30% você está no limite do que você pode considerar meio que, digamos assim, jogar, tá? Abaixo de 20%, em 20% você está numa zona relativamente segura. Alguns de vocês podem trabalhar com 16, outros com 26. Então, basicamente é isso. Eu pulei de 5.400 para 6.300, são R$ 900 a mais, tá? Não chega a 20%, são 16%. Tá? Se você tirar o valor do aparelho, 5.500, é aproximadamente igual ao convencional. A mesma coisa com 26. 26 daria na faixa de 6.800, menos 800, 6.000. E eu coloquei aqui uma coluna do Clear. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente por que eu coloquei essa coluna aqui, que eu acho interessante. Mas, basicamente, eu coloquei a 9.000
e eu tirei 2 do aparelho e deu sobrou 7.000. Por que eu coloquei o do Clear? E por que tem uma diferença de valores muito maior? Porque existe outra regra que, na verdade, ela foge um pouquinho das duas anteriores. Eu falei para vocês, primeiro, produto de maior valor tem maior conotação de maior tecnologia, certo? Segundo, eu falei que existe um limite de 30% psicológico. Tá? Mas existe uma outra variável que é o seguinte, status social. O que é status social? Quer dizer o seguinte, quando nós estamos falando de um produto estético, de um produto exclusivo, essa regra não se aplica. O que quer dizer que essa regra não se aplica? Quer dizer o seguinte, um cara que quer um produto, um bracket de cerâmica transparente ou um bracket lingual, ele não está mais preocupado com o limite psicológico. Um cara que aceita um tratamento estético ou que busca um tratamento estético, ele quer exclusividade. Não, 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 Carlos. Um cara que quer a tratamento estético, ele quer um bracket que não apareça. É mesmo? Vocês já perceberam que a primeira coisa que um cara que sai com o bracket cerâmico sai do seu consultório e faz? Ele começa a mostrar para todo mundo que ele está de aparelho. Você consegue ver? Não dá para ver, não é verdade? Não é legal? Não é legal que não dá para ver? Fala assim, cara, você não pediu um aparelho que não dá para ver e você fica mostrando para todo mundo? Uma vez eu estava em Indaiatuba acompanhando uma colagem de lingual. Era uma blogueira, para vocês terem ideia. Quer dizer, blogueira, blogueira fitness, esses novos termos da moda. Ela terminou de colocar o aparelho, sem brincadeira. Ela falou, não, vamos fazer uma live, sei lá o quê. Sem brincadeira, gente. Ela com o celular aqui na mão. Gente, eu tô aqui no consultório, eu tô aqui com o cara da Órmico, eu acabei de colocar um bracket lingual. Vocês estão vendo? Não, né? Ah, aqui, ó. Ah. Ela levantou a cabeça para mostrar o aparelho. Então, por que eu estou falando isso, gente? Porque o último ponto vai ser upsell ou downsell, né? Quando nós estamos falando desse terceiro nicho, nós estamos falando que existe uma flexibilidade muito maior. Que vocês têm possibilidade de estar fazendo uma venda diferenciada nesse nicho. E, honestamente, é o nicho que a gente mais está crescendo. Hoje, praticamente 1/3 da nossa venda é de brackets estéticos. É violenta a quantidade de brackets estéticos hoje que estão saindo do nosso escritório. Mas vamos lá. Eu também quero brincar um pouquinho aqui. Lembrem-se disso, que uma coisa é o valor, outra coisa é a sua lucratividade. E o que eu bato muito no pé é o seguinte, gente, quando você faz esse tipo de cálculo, é importante que vocês comecem a fazer o cálculo pela quantidade de visitas. Por que pela quantidade de visitas? Porque, honestamente, deixa eu vamos por parte. Um convencional que você trata em 3 anos, 36 meses, você trata em quantas visitas? 36? Não. Via de regra, no convencional, você tem uma faixa de 3 emergências por ano. Ixi, Maria, de novo. Ai, tá. Quer dizer o seguinte, se você tem 3 emergências por ano, não são 36 visitas, são 45 visitas. Quando você pega 5.400 e divide por 45 visitas, na verdade você tem um faturamento bruto de R$120 por visita. Tornando a coisa um pouquinho mais simples. Se eu pego o Damon, a 6.300, tirei 800 do aparelho, sobrou 5.500. Esses 5.500 em 20 visitas são R$275 por visita. 275 a R$300. Por que isso aqui é importante, gente? Porque eu quero que vocês comecem a entender o seguinte, que aonde você ganha dinheiro não é no valor do aparelho. É no valor
que você está faturando por cada atendimento. Então imagina o seguinte, você tem um dia lotado na sua agenda, 15, 20 visitas, você pode ter 15 visitas, 20 visitas de R$ 120 ou 20 visitas de R$ 300. Qual que você prefere? Perceberam? Mas tem uma vantagem a mais. Quando você tem, por exemplo, 20 visitas de um convencional, essas 20 visitas vêm todos os meses no seu consultório. No Demo, na verdade, ele vem a cada 6 semanas em média. O que é 6 semanas? No começo você pode trabalhar até 8 semanas, 10 semanas. No final você vai ter de ver ele com uma maior frequência, na fase de finalização. Mas em média 6 semanas é legal. Então quer dizer o seguinte, quando eu coloquei aqui 20 visitas, gente, eu estou falando de um tratamento até de 2 anos. Tá? Na verdade, eu coloquei até algumas emergências. Exatamente, eu coloquei emergências ali. Você começa a distribuir a quantidade de clientes melhor. Conclusão, você consegue estar trabalhando a mesma quantidade e você pode estar mais do que duplicando o seu faturamento diário. Né? E um negócio que eu achei interessante, essa aqui é um pouco mais complexa. Qual a porcentagem de vocês faz o cálculo do seu custo? Custo fixo. Qual a porcentagem de vocês já fez um cálculo de custo fixo? O que é um custo fixo? Custo fixo é tudo que é necessário para que vocês possam estar funcionando, independente do que acontecer. Só que o custo fixo, ele paga também, por exemplo, quando você sai de férias. Ele paga, por exemplo, se você quer trabalhar 3 ou 4 dias por semana. Tá? Essa parte, talvez 15, 20% de vocês já tenham feito. Aonde que eu vejo a maior quantidade de gente errando é o seguinte, quando ele faz o cálculo do custo fixo, ele não coloca o salário do funcionário mais importante do consultório, que é o dele mesmo. Tá? Então, só para dar uma ideia, imagina um consultório que... gente, isso aqui é puro chute, tá? Quer dizer, não é chute, é um número para dar uma provocada. Imagina que você tem um consultório que custa R$ 8.000. Aluguel, condomínio, funcionária, como é que fala? Água, luz, sei lá, tudo que for necessário. E você tenha mais 8 de seu prolabore. Tá? São 16 mil, não é? Vamos aos cálculos aqui. Se você trabalhar 40 horas por semana, 4 semanas por mês, são 160 horas. Por isso que eu fiz esse cálculo simples. 16 mil por 160 horas são R$ 100 por hora. Sabe o que quer dizer isso aí? Cada consulta de 30 minutos te custa R$ 50. Ponto número 2. Quando eu falo que um prolabore de R$ 8.000, eu quero que vocês entendam o seguinte, um prolabore de R$ 8.000 hoje equivale a um salário de R$ 4.000. A hora que você desconta FGTS, INSS, 13º e férias, tá? Que vocês vão precisar. Essa que é a grande realidade. Então, ou seja, esse cálculo de R$ 100 por hora, ele é relativamente conservador. Provavelmente uma boa parcela de vocês tem um cálculo de custo por hora acima desse valor. Tá? Mas olha que negócio interessante. Partindo do pressuposto que todos vocês têm um custo fixo de consulta de R$ 50, vocês já fizeram o cálculo inverso? Por exemplo, aquelas 45 visitas
que você, digamos assim, utilizou para trabalhar no convencional vezes 50, são 2.250. Sabe o que é mais interessante? Pega as 20 visitas do demo, vezes 50. Dá R$ 1.000. Só nesse ponto vocês economizaram 1.250. Eu falo, eu posso parar de dar brinde já, porque o valor já está valendo a pena. Boa. Calma, calma, gente. Calma, calma. É brincadeira. Mas, olha que negócio interessante. Porque se eu estava falando em 3 vezes mais, quando você começa a verificar lucratividade por visita, você começa a trabalhar de maneira diferente. Ele chega quase a multiplicar por mais de 4 vezes. Tá? Isso são os números que eu quero que vocês comecem a mais ou menos entender que quando vocês falam com o meu pessoal para estar conversando sobre a construção desse tipo de planilha, eu quero que vocês entendam que é nesses pontos, nesses números que eu quero que vocês comecem a chegar, que vocês comecem a entender exatamente como funciona a lucratividade de vocês, o custo de vocês. Qual que é outro ponto interessante nisso aqui? Aqui. Aonde que eu queria chegar no final? Aqui, upsell versus downsell. O que é upsell? O que é downsell? É o seguinte, upsell é quando você pega e oferece um produto complementar, você oferece alguma coisa para, digamos assim, aumentar o valor do seu fechamento. Downsell, o que é? Quando você pega e dá desconto. Faz sentido isso que eu estou falando? É mais ou menos o seguinte. Meu alarme, já vou desligar. É mais ou menos o seguinte. O que eu já falei para vocês. Imagina que vocês foram comprar um carro. Tá? Você escolheu o carro, você gostou do carro. O que acontece? Termina aí? Fechar, vai embora? Não, vocês sabem disso. O que acontece? A primeira coisa que acontece, o vendedor chega para você e fala o seguinte: eu Ah, falo, ele tá voltando, tá voltando. eu falo, né? Nunca aconteceu isso em não sei quantos meses, tinha de acontecer na minha, né? Mas vamos lá. O que é upsell? O que é downsell, pessoal? Você chegou na concessionária, está comprando o carro, escolheu o carro, o cara te chama para a mesinha. Você começa a suar frio, porque você sabe o que vem na mesinha. Você sabe qual que é a história ali na mesinha. Você não quer sentar na mesinha, porque você sabe que você vai se dar mal. Daí ele vem com aquele papinho. Então, meus parabéns pela compra do seu carro. Você tenho certeza que você vai ficar muito contente. Deixa eu te apresentar uma listinha de opcionais que eu acho que você vai se interessar. Daí vem com aquele papo mole. Então, você sabe, né? Vidros elétricos, trio elétrico, direção hidráulica, taralá, taralá, e dá mais 15, 20% do valor do carro. Você fala o seguinte: não, 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 não. Cara, no final, eu vou dividir isso aí em 50 vezes mesmo. Põe aí no valor e vamos embora. Tá bom? Terminou? Na verdade, tem mais um pacote que eu acho interessante. Fala assim, cara, eu não quero mais nada. Não, 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 deixa eu só te mostrar. Tem outro pacote que você tem teto solar, aerofólio, luz neon embaixo do carro, tem aquele negócio que fica girando lá, mó legal. Tem gente, alguns de vocês vão falar o seguinte, cara, neon é legal. Tem outros de vocês vão falar o seguinte, não, 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 neon eu não quero. Mas quer saber de uma coisa? O primeiro pacote vocês já compraram. O que vocês fizeram? O vendedor, na verdade, ele fez um upsell do produto dele. Tá. Entenderam qual que é o conceito de upsell? Por que isso aqui é importante? Tem o oposto. Qual que é o oposto? Downsell. Vocês já foram em alguma concessionária que o cara falou assim, então, esse aqui é o valor do carro. Ah,
Nossa, tá caro, hein? Cara, se você não fizer questão das rodas de liga leve, eu te consigo um desconto. Como é que é? É, eu posso te mandar com rodas de ferro. Não, mas ainda tá caro. Ó, na verdade, ele tem pneus finos. Se você quiser um pneu normal, eu posso também te dar um mais descontinho. Não, não, acho que ainda não. Ó, cara, você precisa mesmo de como é que fala? Câmbio automático? Tem um manual que é mais barato. Isso é downsell. Aonde vocês se localizam dentro desse programa de vendas? Onde vocês se encontram mais? Dando upgrade ou dando desconto, tirando as coisas? Sabe quando você fala o seguinte, cara, eu tenho Demon, show de bola, baixa fricção, trabalha com forças leves, fio da NASA, não se preocupe, é o melhor produto do mundo. Mas, doutor, tá caro. É, tem um similar nacional. Ele é quase tão bom. Ele funciona quase da mesma maneira. E é mais barato. Mais barato, doutor? É, um pouquinho mais que o convencional. Mas ele funciona da mesma maneira? Funciona. Cara, funciona. Chá comigo. Alguns de vocês devem estar se contorcendo na cadeira, sentindo um pouco desconfortável, e a minha ideia é exatamente tornar essa visão desconfortável, porque é isso que eu quero que vocês entendam. Qual que é o problema de você trabalhar dessa maneira? Hum? Vocês já foram em algum lugar louco para comprar alguma coisa e vocês acabaram saindo com um produto de qualidade inferior, mais barato? Eu não sei vocês, mas eu saí frustrado. Pode ser o que for, eu vou sair frustrado, porque eu não consegui o que eu queria. Eu sabia que tinha alguma coisa melhor. Tá. Faz sentido isso para vocês? Porque quando vocês dão esse tipo de desconto, sabe o que está acontecendo? Vocês estão dando o prêmio de consolação para o cliente. E esse que é o problema de upsell, downsell. Então, eu quero que vocês aprendam com o vendedor de carro. Você não começa uma venda aqui e diminui. Você começa uma venda aqui, você vende o pacote básico e daí você faz o upgrade. Faça dessa maneira, porque o seu cliente sempre vai ficar contente de ter comprado o pacote 1, o pacote 2, o pacote luxo. Faz sentido isso? É mais ou menos o seguinte: você vendeu todo o conceito do tratamento, você explicou como é que é o tratamento, você deixou muito claro quais são as vantagens dele, quais são os benefícios. Se o cliente fechou, fechou. Termina aí? Não. Porque daí o que você pode estar fazendo é aqui. É isso que eu recomendo muito os meus clientes estarem fazendo. É o seguinte, então, taralá, 6.300. Tá? É aquele cálculo lá com 16%. Tem um produto um pouco mais sofisticado. O Demon Q, ele é uma tecnologia mais moderna, ele é um produto mais arredondado, um pouco mais confortável, ele é um pouquinho menor, ele é um pouquinho mais discreto, e a diferença de valores ela é mínima. De 6, acho que é 6.300, eu posso fazer por 6.900, 6.990, 7.200, alguma diferença aqui sim que seja razoável. Quer saber o que vai acontecer? A maior parte dos seus clientes vão fechar esse pacote. Se você já vendeu o MX e fez um upgrade dentro de um valor razoável, provavelmente a maior parte dos seus clientes vão pular para essa categoria.
E isso é interessante. Isso é muito interessante porque é o seguinte: termina aí? Não. Por que que não? Porque eu falei para vocês que existe uma terceira categoria, que é aquela do social, que é o seguinte: acima disso aqui só o estético. A hora que você soltou acima disso aqui só o estético, vai ter uma porcentagem dos seus clientes que vai falar o seguinte: "Estético? Que estético?". Existe um produto, é a mesma tecnologia, só que ele é cerâmico, ele é praticamente transparente. Sério? Sério? Ah, daí você pega e você vai chegar e dar o preço? Não. Você vai primeiro vender as características dele. Aliás, vocês sabem que nesse vídeo aí, 3 das meninas estão de aparelho? 3 ou 2? 3, né? Eu até hoje não sei, eu não vejo Goroba quem tá de aparelho lá, mas eu sei o seguinte, é, eu sei que tem algumas de aparelho. Esse videozinho, gente, fez a gente aumentar muito as nossas vendas de Clear, muito, tá. Porque a outra coisa que vocês não sabem, eu acho que a maior parte de vocês deve saber que algumas delas estão de aparelho. O que vocês não sabem é que esse aparelho, ele é só de 3 a 3, 4 e 5 é metálico. Porque ele foi feito, esse vídeo foi feito, ou essa foto foi feita na época que o Demon era só de 3 a 3, tá. Então, assim, é legal vocês estarem trabalhando com isso aqui, porque é o seguinte, de novo, vocês trabalham outra coisa primeiro. Primeiro, vocês vendem o benefício, depois nós vamos falar de preço. A hora que o cara falar o seguinte: "Me interessa isso aqui", aí é hora de negociar, aí é hora de passar o preço, né. Se o cara falar assim: "Ah, interessante, não, só quis apresentar para você", esquece, tá. Mas se o cara fala assim: "Pô, legal isso aqui, hein, interessante". É incrível, porque você começa a perceber hoje, pelo histórico que a gente tem, até a molecada já tá pedindo esse tipo de bracket, tá. Então, assim, foco, tá, não vai dar tempo não. Eu estava pensando que se desse tempo eu ia trabalhar um pouquinho a parte de benefício, mas, gente, isso aqui fica pra depois do da parte de como é que fala? Ai, caramba, eu esqueci. Espera aí, deixa eu só tirar o som, eu achei que tivesse espera só um pouquinho. Eu achei que eu tivesse tirado o som dela. Eita, fiz besteira. Não, só isso aqui. Esse vídeo, né, desse bracket, se vocês não estão utilizando esse arcozinho que a gente manda para vocês, utilizem. Época que a gente negociava com os clientes, que aliás que eu negociava com os clientes, essa era a ferramenta mais eficiente de conversão. Depois de tudo que a gente falava dos benefícios do material, eu sempre finalizava com esse arco na parte de negociação. Qual que é a ideia disso aqui? É o seguinte: você falou todos os benefícios, você provou por A mais B quais são as vantagens do Damon, deixa ele sentir na pele. O que que é sentir na pele? Eu falava, mostrava esse arquinho, falava o seguinte: ó, tenta mexer nesse aqui com o elásticozinho. Tá vendo como é difícil? Essa é a força que eu preciso fazer para movimentar seu dente com o convencional. O Demon, a força é muito mais leve. No que a gente mostrava isso aqui, meu, o cliente nem queria saber de usar o de borracha. Ele sentia dor.
Ele já sentia o desconforto só de olhar esse tipo de apresentação. Eu não sei se vocês já fizeram isso, né? É muito difícil mesmo você trabalhar com elástico. Então, assim, se eu posso estar falando alguma coisa para vocês, é exatamente isso. Gente, foco no benefício, não nas características. Deem dicas visuais, deem dicas que o cara consegue estar, sabe, pegando na mão e verificando como é que ele vai sentir. Deixa ele pegar. É por isso que às vezes um taipodonte ele faz tanto sentido. Ou na atual conjuntura, principalmente com esses, como é que fala, essas consultas virtuais, o vídeo ele está tendo uma eficiência enorme. A gente tem recomendado aos nossos clientes, né, você mandou, fez a consulta, você mostrou o vídeo, manda no WhatsApp dele. Mostra para ele, deixa ele trocar ideia com alguém, deixa ele trocar essa ideia de informação. Carlos, mas essa foto tem 10 anos. Eu falei assim, tudo bem, essa foto tem 10 anos, mas quer saber de uma coisa? Vocês conhecem há 10 anos, mas seu cliente é a primeira vez que ele está vendo. Uma vez eu estava falando com o meu pessoal, falou o seguinte, gente, tem 2 tipos de apresentação. Existem apresentações que convertem e apresentações que não convertem. Quer dizer o seguinte, não interessa se ela tem 1 ano, se ela tem 5 anos, se ela tem 10 anos. O que interessa saber é o seguinte, quando o seu cliente olha uma apresentação dessas, ele se sente compelido, ele sente interesse de trabalhar com esse material, você não quer mudar. Tá? Agora, se em determinado momento a sua apresentação ela começar a perder a eficiência, aí é hora de tá mudando. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Tá. Na verdade, eu queria deixar só um tempinho. Eu falei que ia parar, mas falei demais. Eu sempre acabo falando demais. É que eu deixei a parte do, do cliente, mas acho que foi legal tá falando. Aliás, esse vídeo, eu esqueci, mas a gente vai estar colocando, pessoal, todos esses vídeos, nós estamos criando um grupo de Telegram, tá? Para tá servindo como uma biblioteca de vídeos também. Acho que é interessante para vocês conseguirem estar fazendo download, compartilhando. Uma coisa que eu percebi do Telegram, que a grande vantagem é o seguinte, quando você entra num grupo Telegram, você consegue estar visualizando todo o histórico passado, né? Coisa que o WhatsApp, quando você só vê a partir do momento que você entrou. E depois de um certo tempo acaba mais ou menos sumindo. O Telegram ele tem a vantagem de manter esse material a longo prazo. Então, se você quiser, por exemplo, pegar material de 1 ano atrás, você consegue pegar, desde que você entre dentro desse grupo. Tá? Mas acho que é isso. É isso mais ou menos que eu queria estar conversando com vocês. Eu queria agora, na verdade, ver... Deixa eu... tá, ótimo. E aí, pessoal, quais são as dúvidas que vocês têm ainda que eu não toquei nessa apresentação? O que eu poderia ajudar vocês? Eu esqueci de ver a parte de bate-papo, mas tem alguma coisa que não ficou clara? Tem alguma coisa que vocês acham que gostariam que a gente conversasse um pouquinho a mais? Alguma sugestão? Eu perdi todo o bate-papo, né? Agora também não sei o que aconteceu. Tá. Então eu expliquei bem demais também, de novo. Era mais ou menos isso, gente. Hoje... Pô, é verdade, né, Lodi? Se nem Elaine perguntou, o negócio tá ruim hoje aqui. Eu tô me sentindo envergonhado, porque ela fez pergunta para todo mundo. Oi, gente! Ela fez para todo mundo e para mim não. Mas tudo bem, tudo bem. Isso Ô, vai ter Carlos, volta, isso vai ter volta. eu já assisti a sua aula, acho que umas 10 vezes, né, Carlos? Por baixo, né? Se eu tivesse dúvida ainda... Por baixo, né?
Não, o Mais ou mais menos. importante, o mais importante é estar tendo resultado. É esse que é o ponto. Mas, Vou te perguntar uma coisa, Carlos, então. ai meu Deus, agora, Não, não é nada muito assim, mas assim, o que eu tenho notado depois da quarentena e tal, é que os preços aumentaram muito, né? Então eu fui fazer a minha conta de novo do meu custo e o meu custo subiu demais, porque eu deixei o consultório aberto, trabalhando, atendendo menos pacientes e tudo mais. Então eu aumentei um pouco o valor do tratamento. uhum, Mas mesmo assim eu tenho visto que as pessoas têm fechado, assim. é. Mas o que você acha disso? Assim, você acha que a gente pode aumentar um pouco? O que você tem visto na empresa? As pessoas têm comprado mais? A gente fica com um pouco de medo também de começar a aumentar e as pessoas fecharem menos. Tá. O que você acha? É, eu vou falar uma coisa que assim, a pergunta, na verdade, Helene, que isso vira e mexe, o pessoal me pergunta é o seguinte: qual que é o momento certo de aumentar o preço? Tá? E o que eu falo muito para o pessoal é o seguinte: o momento certo de aumentar o preço é quando você está fechando todo mundo. Tá? Às vezes o que o pessoal, como é que fala, a conversa é basicamente a seguinte: vocês sabem que a gente sempre pergunta, a gente tenta fazer cálculos com vocês sobre taxa de conversão. O que é taxa de conversão? De cada 10 clientes que chegam no seu consultório, quantos fecham, quanto você perde? Tá? Por que esse número é importante, gente? Porque é o seguinte, tem gente que fica muito contente falando o seguinte: puxa vida, eu fecho 100% dos meus clientes. Duas considerações. A primeira é o seguinte: via de regra, quando a gente começa a rastrear, o que quer dizer rastrear? Porque uma coisa é você falar 100%, outra coisa é a gente chegar, dar uma olhada lá na sua agenda e falar o seguinte: cadê esse cara? E esse cara? E esse cara? Né? Se você não tem resposta, você não fechou. Aliás, uma resposta que via de regra eu recebo é o seguinte: ah, mas esse aí só queria preço. Fala, não, tá errado. Tá? Mas eu chego num outro momento daqui a pouco. Então, assim, se sua taxa de conversão está muito alta e você está contente com o seu nível de faturamento, quer dizer o seguinte: você não tem espaço na sua agenda para aumentar mais, você não quer aumentar a quantidade de fechamentos, esse é um bom momento para aumentar seu valor. Qual que é o outro lado? Nossa, eu estou fechando todo mundo. Maravilha. Mas eu ainda tenho espaço na minha agenda que eu gostaria de estar preenchendo melhor. Eu quero tornar o meu dia a dia produtivo. Eu percebo que 20%, 30% do meu dia está ocioso ainda. E eu gostaria de estar utilizando esse horário de maneira mais eficiente. Tá? Daí, esse é o momento para você ter certos fechamentos, principalmente aqueles, por exemplo, algumas negociações que você pode falar o seguinte: tudo bem, eu posso te dar um desconto, mas vamos fazer um acordo. Você tem de vir, por exemplo, no período da manhã. Vamos dizer que sua agenda seja um pouco mais tranquila de manhã. O nosso acordo é que você vai vir no período da manhã. Tá? Porque vira um negócio onde você consegue estar mais ou menos administrando um certo benefício para essa pessoa, para fechar ou utilizar melhor uma certa ociosidade que você possa ter na sua empresa, e ao mesmo tempo você mantém o horário premium, que é mais disputado, para as pessoas que eventualmente estão pagando um pouquinho a mais. Tá? Então, por isso que é muito difícil falar o seguinte: dá para aumentar, não dá para aumentar. São essas contrapartidas. Por que eu falei que eu parei na parte do quando alguém pergunta ou fala que, na verdade, esse cara que não voltou porque é só preço? Eu falo o seguinte: tem um ponto que é muito importante que todos vocês entendam, que é o seguinte: quando alguém chega no seu consultório e faz uma consulta por você, via de regra, o cara já tem uma bela de uma ideia de quanto você cobra. Tá?
Se você simplesmente classificar que esse cara não fechou com você por causa do preço, você, na verdade, está se enganando. Eu prefiro muito mais que você comece a pensar da seguinte maneira: onde é que foi que eu errei? Onde é que eu não consegui passar valor suficiente para esse cara querer desesperadamente fechar comigo, tá? E por que que eu falo isso? Porque às vezes o que vale, na verdade, para esse tipo de paciente é até uma ligação do tipo: "Cara, como é que eu posso te ajudar?", né? "Teve alguma coisa que não ficou clara?". Opa, eu acho que eu preciso tirar esse do Zé Carlos, tá? É. Eu preciso que vocês entendam, porque dentro do script, gente, a puxa, existem certos passos que vocês precisam estar fazendo as perguntas de maneira mais, clara. Um dos pontos que eu quero treinar muito com vocês é a técnica dos 5 porquês, que é exatamente para você saber a causa raiz do problema. Quanto mais você entende a necessidade do seu cliente, melhor você consegue dar uma solução. E o que eu falo para o meu pessoal de vendas é o seguinte: quando você não sabe fazer essas perguntas, quando você não sabe chegar na causa raiz, na causa principal do problema, você vai dar uma solução genérica. E quando você dá uma solução genérica, essa solução não tem o valor de uma solução específica, né? É que nem você querer vender Novalgina por um preço premium. Não dá. Novalgina serve para qualquer coisa, mas não serve para nada, né? Você faz um monte de coisa com a Novalgina, só que ela não é alguma coisa específica. Agora pega um remédio, uma hidrocloroquina lá que serve especificamente para o Covid, né? Então, ou seja, você começa, na verdade, a trabalhar outros nuances. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Mas hoje não dá para a gente conversar sobre isso, mas eu gostei dessa parte de preço. Agora, tendo dito isso, tá, Helene? Custos. Ah, sim, está aumentando. A maior problema dos custos, na verdade, não é que o custo está subindo esses 10%, 15%, mas o problema principal não é aí, tá na sua agenda. Porque antes, quando você atendia 2, agora você só consegue atender um. E esse custo ele é distribuído entre o pessoal que está sendo atendido. Por isso que eu falo, se seu custo por hora está aumentando, você precisa tornar a sua rentabilidade por esse atendimento cada vez maior. Então, alguns de vocês ainda gostam de estar atendendo clientes todos os meses. O que eu falo para vocês é para vocês tomarem cuidado, porque é até legal vocês falarem sobre atendimento mensal, mas honestamente a minha sugestão para vocês é falar o seguinte: se o seu cliente quiser vir todos os meses, eu acho que vocês precisam ser muito claros desde o início. Falar assim, olha, cara, você pode vir, mas eu vou ser bem honesto com você, que era isso que a gente utilizava há 15 anos atrás. Eu não posso trocar seu arco, eu não posso abrir seu bracket, porque o sistema não funciona dessa maneira. Eu preciso que o sistema ele dê o tempo ao tempo, né? Se eu tiro ele, se eu mexo nele antes, na verdade, se o tratamento ele começa até durar mais ou tardar mais do que ele duraria antes. Então, eu preciso que você entenda que você pode vir. Eu vou ficar muito contente de dar uma olhada, verifico, mas honestamente não vou poder fazer nada. E lembre-se de uma coisa: nós temos um compromisso, nós temos um contrato, você tem uma previsão de fechamento, eu quero finalizar o quanto antes. Na hora que se explicava isso aí, nenhum cliente quer voltar. Nenhum cliente queria voltar. Porque ele entendeu. É parte disso aí. E quem perguntava isso aí é quem tinha muito na cabeça aquele esquema de mensalidade. Não, mas meu primo vai a cada 3 semanas. Tá, ele tem um contrato falando que depois de 2 anos ele não paga? Não, na verdade o cara já está 4 anos. Ele fala assim, então, é isso que eu estou falando. No sistema antigo das borrachinhas, às vezes demora 3, 4 anos mesmo. Era muito comum o cara demorar 3, 4 anos. O que nós estamos falando é alguma coisa completamente diferente do que você tinha lá. Por isso que o negócio funciona de maneira diferente, por isso que existe uma certa diferença de valores. E dentro do protocolo, é aquilo que eu estava falando para vocês, né?
procurem listar as perguntas que seus clientes fazem sempre. Procura ter uma resposta padrão, porque esse questionário de perguntas e respostas, ela não é só para vocês, é para sua equipe inteira. Porque essa pergunta, ela pode não fazer para você, ela pode fazer para a menina lá da frente. E se ela não souber responder de maneira, sabe, consciente, lógica, ela fala assim, não, espera aí, ela não soube responder isso, ela gaguejou. Quem vai perder credibilidade é você, não. Então, ou seja, dentro desse processo, gente, é importante que vocês entendam a necessidade de vocês padronizarem até as respostas. É importante isso. Tá? Desculpe, outra coisa que eu não falei. Agosto. Eu estava vendo uma reportagem outro dia, acho que no jornal. Agosto foi um mês. Acho que começou a recuperação setembro. Agosto, setembro, acho que setembro. Está praticamente no mesmo nível do ano passado. Tá? Eu finalizei, a gente fez o fechamento. De novo, eu vou explicar para vocês como é que uma empresa trabalha. Eu faço fechamentos trimestrais. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Primeiro trimestre foi legal, segundo trimestre foi uma caca, terceiro trimestre nós acabamos de fechar 3% acima do ano passado. Tá? Por que trimestre? Porque um mês pode ser pontual. Quando você soma 3 meses, é que nem aquele gráfico lá que os caras mandam da Covid, é média móvel, né? Você tem uma certa flexibilidade, você acumula, acomoda certas disparidades, você consegue ter um certo número. Então, por exemplo, a nossa empresa terminou 3% acima do ano passado. Não é muita coisa, mas estamos acima do ano passado. As nossas conversas com os nossos clientes, tem muita gente falando o seguinte, nós estamos fechando, tem muita gente falando que está fechando em menos parcelas, sim. A gente está com uma resposta dentro do escritório, de novo, porque a gente conversa todas as manhãs, e está tendo uma resposta muito interessante do mercado. E o interessante também é isso, não só está tendo uma resposta positiva, como o cara está mesmo optando por um produto um pouco mais premium. Outro dia a gente estava conversando, né? Acho que eu estava conversando com o Lodge, né? O Lodge teve os números lá violentos aí, né, nessa quarentena, acho que ele falou até na conversa dele, e uma das conclusões que a gente estava chegando era que parece que o pessoal, como está ficando mais em casa, não pode viajar mesmo, né? Não pode ir no restaurante, não pode fazer muita coisa, o cara parece que está gastando um pouquinho mais com ele e com arroz, né? Obviamente. Mas, então assim, gente, eu acho que tem de aproveitar sim. Eu acho que vocês têm de fechar o que dá para ser fechado. Não é que eu não vou falar de novo, não é que eu não aumentaria preço, mas eu me preocuparia muito mais nesse momento de diminuir a ociosidade da minha clínica. Porque esse horário em aberto não preenchido é custo fixo que vai direto lá na conta negativa. Tá? Eu lembro que quando eu fiz MBA, a gente falava muito sobre o conceito de aerolíneas, né? Aerolíneas é um negócio interessante. Por quê? Porque uma vez que o avião levantou o voo, você não vendeu o assento, você nunca mais vai recuperar esse dinheiro. Então, o que eles fazem? Eles começam vendendo antecipadamente com um desconto muito bom, porque daí eles sabem que eles vão pegar certa quantidade de gente, e vai chegando no final, o preço fica um absurdo. Quem já teve de pegar voo de última hora sabe o que eu estou falando. Porque exatamente tudo que eles tinham de ter vendido naquele momento anterior, eles já venderam. O que vier a partir daí é lucro. Então, se vier um cara chorar que ele tem de pagar R$1.000 por uma passagem para o Rio, cara, você quer? Tá aqui R$1.000. Se você não quiser, tem outro cara que vai comprar. Porque sempre vai ter um cara desesperado querendo embarcar nesse voo. Tá? Então, assim,
Na minha visão, o maior problema agora é fechar a ociosidade, não deixar que a ociosidade atrapalhe o seu fluxo de caixa. Tá? Desculpe, tem uma pergunta aqui. Uma dúvida a respeito de como cobrar quando pacientes soltam brackets com frequência. Tá. Última pergunta, então, hoje, tá, gente? Brackets com frequência eu vejo da seguinte maneira. O que a gente percebe é que é sempre a mesma pessoa, né? Tem cara que nunca solta bracket nenhum, do começo ao final do tratamento, tem cara que sempre solta. O que eu recomendava era o seguinte, falava pro pessoal, olha, dentro do seu contrato estão previstas até três quedas, desde que você não perca o bracket. Você perdeu o bracket, tem o custo do bracket, e o custo do bracket não é barato. Tá? E daí a gente falava o seguinte, a partir da terceira custa 150, 200 reais. Ponto. Acabou. Fez a primeira, manda assinar, tá aqui primeira, cartão amarelo. Né? Fez a segunda, tá aqui, cartão laranja. Fez a terceira, cartão vermelho, cara, a partir da próxima você já tem um custo. Então, essa é uma maneira de você chegar e estar administrando esses problemas. Agora, o que eu sempre recomendo o pessoal olhar é o seguinte, gente. A primeira pergunta, porque vira e mexe, quer dizer assim, vira e mexe não, mas assim, de vez em quando vem uma dúvida do cara, pô, cara, caiu o bracket, né? Qual que é a primeira pergunta que eu sempre faço? Onde está a resina? Por que eu pergunto onde está a resina? Porque você começa a analisar a causa. Eu falo, esse negócio de causa e efeito serve para tudo. Se a resina está no bracket, o problema está no ataque ácido ou na superfície de colagem. Se a resina está no dente, não está no bracket, você precisa dar uma olhada na base e ver se você empurrou a resina até o final da malha. Quando que normalmente você enxerga que o problema está no paciente? É quando existe uma certa mistura, né? Fica parte para lá, meio para cá, fica mais ou menos quebrado, tem alguns pontos. Daí você precisa ver se está em contato, se não está em contato, é pura e simplesmente essa pessoa. Então, assim, é muito difícil a gente padronizar uma regra para todo mundo. É a mesma coisa a quebra de arco. Ah, sempre quebra arco. Onde é que está quebrando o arco? Ah, logo naquele lugar que está faltando um dente. Eu falo assim, então, gente, né, o problema não é o arco, quer dizer, não é o arco, não é o paciente, o problema é o seguinte, naquele lugar que está faltando o dente, o bracket sofre muita deflexão, muita frequência e vai quebrar. Então, antes de vocês, digamos assim, tomarem uma decisão, a minha recomendação é sempre analisem a causa. Tá? Entendam qual que é o processo que levou a esse problema antes de tomar alguma decisão. E eu faço isso aí praticamente diariamente. Às vezes, por exemplo, tem um erro de envio. A gente vai a fundo até a raiz do problema, porque o superficial, ele não explica nada para a gente, pessoal. Tá? Vocês querem ter uma empresa, vocês precisam ter um certo conhecimento sobre controle de qualidade, que é exatamente isso que eu estou passando para vocês. Entender a causa do problema. Quando você entende a causa do problema, você começa a tomar soluções. Então, às vezes, eu lembro que o Darwin fala muito de óleo no compressor, você precisa ver se... Eu lembro que tinha uma época que, por exemplo, o pessoal trabalhava com transbond Demon 3, transbond Demon 3 não é compatível, tá? Teve gente que, por exemplo, falou que recolou clear várias vezes, não caía, a hora que você vê o cara tinha jateado o óxido de alumínio, tirado toda a retenção da base. Então, assim, por que eu estou explicando isso aí para vocês? Porque, gente, a minha maneira de pensar, eu sempre analiso a fundo a raiz do problema. Porque se é um problema de treinamento, eu preciso treinar essa pessoa melhor, né?
Se é um problema de controle de qualidade, obviamente eu vou tomar decisões. E é a mesma coisa que eu recomendo que vocês tenham dentro do dia a dia de vocês, ou seja, não tratar todos os problemas da mesma maneira. Que vocês entendam que, eventualmente, pode ser alguma coisa, pode ser culpa do seu paciente, mas também tem coisa que pode ser culpa de vocês. E quando você consegue analisar onde que está o problema, você vai tomar soluções mais justas, vamos colocar dessa maneira. Talvez é uma boa palavra. Tá bem? 8h38. Eu não deixo ninguém passar de 8h30, eu mesmo já... Mas o meu caiu a luz, então... Quer dizer, caiu a luz, sei lá, que caiu aí, deu uma coisinha. Mas, via de regra, 8h30 eu termino. Mas, gente... Carlos. Oi. Quem fala? Uma dúvida rapidinha. Manda. É o Valdir que está falando. Fala, Valdir. Vamos supor uma situação que eu feche 5 casos clear. Pode fechar. Tá? E eu cobrei por volta de R$8.000 cada caso. Uhum. Só que de um eu cobrei 8,5, de outro eu cobrei 7.900, de outro eu cobrei 8.400, tá? Que são casos complexos, casos simples, moderados. Agora, o correto seria o quê? Eu cobrar o mesmo preço de todos, porque um vai conversar com o outro. São conhecidos. Como é que funciona esse esquema? Eu sempre recomendo, eu dou, obviamente, desculpe, Valdir, se não ficou claro, mas assim, eu coloquei esses valores como uma referência, mas eu recomendo ao meu pessoal o seguinte, tenham, por exemplo, pelo menos 3 tabelas de preço, casos simples, médios e complexos. Por que eu falo dessa maneira? Pelo seguinte, sabe aonde vocês, na verdade, são mais lucrativos? Nos casos simples. Sabe por quê? Porque casos simples vocês vão finalizar em pouquíssimas visitas. Mas é o melhor, tem um lado melhor ainda. Casos simples, vamos dizer que você finaliza um caso sei lá, sobrou R$6.000, você finaliza em 15 visitas. São R$400 por visita. Sobrou R$6.000, você finalizou em 12 visitas. São R$500 por visita. Tá? Quando você pega um complexo, às vezes você vai demorar realmente 30 meses, 36 meses. Acontece isso. Então, não tem porquê um caso simples valer a mesma coisa que um complexo. Mas quer saber de uma coisa? Sabe qual que é o cara que vai sair mais contente do seu consultório? É o cara que você tratou em 10, 12 visitas. É o cara que vai sair contando para todo mundo que o cara só precisou de 10 visitas, 1 ano para terminar um tratamento. O cara de 3 anos, que você fez uma maravilha, tirou o cara da cirurgia, o cara fala assim, pô, foi legal, né? Você tirou da cirurgia. Mas demorou 3 anos, né? Então, assim, eu sempre falei para o pessoal, a parte mais divertida da ortodontia são os casos simples. E, infelizmente, quando vocês começam a diferenciar muito o valor de vocês, colocando o valor de vocês muito alto, sabe o que acontece? Vocês já começam a atrair muita bucha. Né? Porque é o único cara que vai estar pagando esse valor acima. Só que bucha dá trabalho, bucha gasta consulta, bucha acaba trazendo clientes que vão ficar mais descontentes, porque os caras estão gastando mais tempo. E vocês deixam de atender o público mais lucrativo e mais interessante, que pode gerar maior quantidade de indicações para vocês. Na verdade, depois, dentro do nosso grupo, eu vou colocar um treinamento para vocês exatamente começarem a enxergar quais são os potenciais das indicações para o consultório de vocês. Existe uma pesquisa que ele fala o seguinte, empresas que têm programas de fidelização, elas são 30% mais lucrativas que empresas que não têm. O que quer dizer programas de fidelização? Quer dizer o seguinte, o cara vai falar, maravilha, desde que fale bem. E vocês precisam estar trabalhando com seus clientes ou dando ferramenta para que eles falem bem de vocês. Tá? Faz sentido isso?
Então, assim, eu não me preocuparia nenhum ponto. A grau de complexidade, às vezes, parcelamento. Lembra que, assim, época que eu negociava, acima de 10%, eu falava, tem juros de 10%. 10%, cara, de onde você tirou 10%? Eu não sei, eu ficava com preguiça de fazer conta de 15, né, de 7, 8, eu falava 10% que fica fácil de chegar e colocar. Porque o objetivo não era ganhar dinheiro, o objetivo era o cara entender que, se o cara quisesse alongar um pouquinho mais o valor do tratamento, ele tinha um custo. E 70% dos meus clientes, nossos clientes, fechavam em menos de um ano o tratamento. Mas tinham 30% que fechavam acima de um ano. Então, assim, tem muita coisa para brincar dentro desse ponto, mas o que vocês precisam entender, eu recomendo vocês que vocês entendam bastante, é o seguinte: precisa entender a trabalhar com números. Tá? Eu sei, né? Você fala assim, pô, mas Carlos, né? Número, nós somos dentista, né? Mas, gente, empresa que não sabe seus números é um risco. E vocês, como serviço, vocês têm uma grande vantagem que, tecnicamente, o maior custo tá em vocês. Então, quando vocês, na verdade, erram a mão e começam a gastar mais do que deveriam, a única pessoa prejudicada é vocês. Né? Por isso que é muito difícil um dentista, digamos assim, falir. Né? É mais fácil uma empresa como a minha falir. Então, assim, eu tenho de ter o controle dos meus gastos muito na ponta do lápis. Vocês não precisam, só que a desvantagem de vocês é que, como vocês acabam não fazendo esses cálculos, muitas vezes vocês deixam, na verdade, de aproveitar todo o potencial de lucratividade que seu negócio pode ter. É 8h44. Ficou claro, Valdir? Está claro. Tá. E eu aproveitei, acho que coloquei mais alguns pontos, mas é importante, porque de repente isso aí não estava tão claro. Entendam que é importante escalonar, importante explicar, e importante que seu cliente entenda. Porque casos complexos, na verdade, os próprios caras sabem, né? Que o caso deles é complexo. O problema é quando o caso não parece complexo e é. Tá bem? Mas legal, pessoal. 8h45, atrasei um pouquinho hoje, não contei para ninguém, senão os outros professores vão querer também atrasar o horário deles, tá? Mas eu queria agradecer a todos vocês por terem participado. Eu estou realmente bastante empenhado de terminar a gravação do treinamento de vendas lá do curso. Eu espero... era para ter terminado semana... Quer dizer, na verdade eu fiz semana passada, mas eu não gostei do resultado, eu resolvi regravar. Mas eu vou estar disponibilizando também para o grupo do Demon 100, que eu acho importante vocês terem acesso a essa parte de vendas. E eu espero que vocês tenham aproveitado. Fiquem à vontade de passar dúvidas para os seus consultores, que eles me passam, eu tento responder na medida do possível. E aproveitem, porque realmente eu estou achando que a gente está numa curva de crescimento. Precisa ter cuidado. Não dá para falar que não dá para ter cuidado, não. Que não vai voltar tão cedo. Mas, como a gente sabe que não dá para ficar embaixo lá do tapete, né, escondido, aproveitem esse momento, porque eu estou sentindo que está tendo uma ótima recuperação, a gente tem sentido isso aí dentro do consultório, nós temos conversado com muita gente e os pacientes têm demonstrado essa confiança. Então, agora é o momento certo de vocês fazerem boas negociações, atraírem bastante gente. É o que eu falei também, até falei para o meu pessoal, e eu não sei como é que vai ser dezembro. Dezembro, via de regra, era o nosso mês mais fraco, mas eu tenho a impressão que tudo está levando a crer que vai ser um mês muito bom. Quer dizer que nós vamos ter basicamente 3 meses muito bons de vendas. Quer dizer, janeiro já volta, já tem voltado há vários anos. A gente fatura em janeiro praticamente em 15 dias o que a gente fatura dentro do mês normal. Então, ou seja, eu estou imaginando que sim, nós vamos parar entre Natal e Ano Novo, mas quer saber de uma coisa?
esses próximos meses eu estou vendo com grande potencial de crescimento, tá? E se eu puder estar ajudando vocês também, né? Sempre que eu puder, se vocês precisarem de alguma dica, alguma sugestão, alguma coisa específica, só me dá um toque. Tá bem, pessoal? Agradeço, muito obrigado. Uma salva para mim, de palmas para mim. Não tem ninguém para fazer. Boa noite. Eu faço por mim, não tem problema não. Obrigado, tudo de tchau. Falou, gente. Até a próxima, então. Valeu, obrigadão.